Olá, eu sou Maria da Silva, tenho 80 anos e vivi toda a minha infância e boa parte da minha vida em uma pequena fazenda no interior do Paraná, rodeada pelas plantinhas de café que minha família cultivava. Eu sempre brinquei entre as árvores, mas o verdadeiro trabalho, o que realmente me formou, foi o café. Meu avô, um italiano que veio ao Brasil buscando uma vida melhor, foi quem iniciou tudo isso. Ele se estabeleceu aqui nas serras do Paraná, nos anos 30, e trouxe consigo não apenas o sonho de ter uma terra, mas o amor pelo cultivo de café. Quando eu nasci, o café já estava no coração da nossa família e era nossa maior fonte de sustento e orgulho. Hoje, aos 80 anos, olho para tudo o que vivi e vejo como essa terra e esse café foram moldando nossa vida de uma forma que eu nunca imaginaria. Vou te contar um pouco sobre como a nossa jornada de cafeicultores começou e o que o café significou para a nossa família. Agora me conta, de onde você está assistindo essa história? Eu adoro saber de onde as pessoas estão nos acompanhando. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim você não perde mais nenhuma história. E a gente vai criando essa conexão, como uma grande família. Vamos juntos! Eu tinha uns 14 anos quando o café começou a fazer parte da minha vida de verdade. E lembro de tudo como se fosse ontem. Nossa casa era simples, de tijolos, e estava no meio da plantação. O aroma do café fresco tomava conta de tudo. E não tinha como escapar dele. Meu avô, sempre com aquele jeito calmo, mas firme, nos ensinava o valor de cada grão, de cada folha da planta. A primeira vez que vi o café sendo plantado, eu me perguntei como algo tão pequenininho podia crescer e se transformar em algo tão importante, que alimentava a nossa família e tantas outras ao redor. Ele me dizia que, com o tempo, a terra nos dava tudo o que precisávamos, mas que a paciência era o maior segredo. Eu não entendia direito, mas, aos poucos, fui aprendendo que o café não era só um produto. Era um trabalho árduo, que exigia muito amor e cuidado. Começamos com poucas mudas e mesmo sendo difícil, o esforço estava ali em cada passo. Eu me lembro de ajudar minha mãe a regar as plantas, de ver o sol nascer e saber que era hora de ir trabalhar no campo. Era uma vida simples, mas cheia de significado. Naquela época, a vida não era fácil, mas nós éramos gratos por cada pequena vitória. A colheita do café, que parecia ser uma tarefa interminável, se tornava um momento de união familiar. Lembro de como minha mãe e minhas tias se juntavam para separar os grãos, enquanto meu pai e meu avô cuidavam das plantações. O trabalho era pesado, mas havia algo muito especial em estar todos juntos, cada um fazendo sua parte. Nos dias de colheita, o campo se transformava em um grande centro de movimentação, com toda a família ajudando de alguma forma. E no fim do dia, mesmo com as mãos calejadas, o sorriso no rosto de todo mundo era a recompensa por todo o esforço. A cada safra que passava, o amor pelo café crescia em mim. Eu me sentia conectada àquelas plantas, aquelas terras que meu avô sempre dizia que eram benditas. Tínhamos poucas ferramentas, nada de maquinário moderno, mas a força da nossa união e a sabedoria da minha avó e avô eram tudo o que precisávamos para continuar. Eu me lembro também das conversas à noite, ao redor da mesa. Minha avó sempre nos contava histórias da época em que eles chegaram no Brasil, ainda com o sonho da vida melhor. Minha mãe e minhas tias comentavam sobre o que a gente poderia fazer para melhorar a colheita. E meu pai e meu avô falavam sobre como o clima e a terra estavam respondendo ao esforço deles. Cada conversa parecia ser uma aula sobre como viver bem com a terra, como respeitá-la e, ao mesmo tempo, aprender com ela. E, naquela simplicidade toda, eu sabia que a nossa família tinha algo que muitos outros não tinham. Um legado. O tempo foi passando e, conforme eu crescia, mais responsabilidades surgiam para mim. Aos 16 anos, eu já envolvida nas tarefas do campo. Eu me tornei a principal ajudante da minha mãe na colheita, principalmente porque os outros já estavam mais focados em outros aspectos da plantação e o trabalho parecia crescer a cada dia. Naquela época, os dias eram longos e a noite chegava com o cansaço estampado nos nossos rostos, mas também com uma sensação de dever cumprido. O que me impressionava era como o café, que parecia simples, na verdade tinha todo um processo que exigia um cuidado imenso. O grão, que nascia verde e frágil,
precisava ser escolhido com muito critério, para que só os melhores fossem recolhidos. Podíamos errar, porque cada erro custava a nossa sobrevivência. Eu ainda me lembro da sensação de ver aquelas sacas de café sendo cheias, cada uma representando um pedaço do nosso trabalho árduo. À medida que a colheita crescia e as plantações se expandiam, a nossa relação com o café ia se tornando mais profunda. Não era só uma fonte de renda, era quase uma extensão da nossa própria história. Cada safra parecia um reflexo do esforço da nossa família, da nossa dedicação, das noites sem dormir e dos dias de trabalho exaustivo. E mesmo com todo o cansaço, havia algo que nos mantinha unidos, o amor pela terra e pelo que ela nos dava. Eu já estava com 17 anos quando algo aconteceu que mudou minha vida para sempre. Durante uma colheita, em um daqueles dias quentes, fui chamada para ajudar meu tio no cafezal. Ele sempre foi uma pessoa que eu respeitava muito. Afinal, ele era mais velho e sempre esteve por perto, ajudando meu avô nas plantações. Aquele dia, no entanto, foi diferente. Nós dois estávamos sozinhos no campo. Ele pediu para eu ir até uma área mais afastada, onde as plantas estavam mais altas e era mais difícil de trabalhar. No começo, tudo parecia normal, mas logo percebi que algo estava errado. Ele começou a agir de maneira estranha, e eu, que estava tão concentrada na tarefa, não percebia de imediato o que estava acontecendo. Ele se aproximou de mim de uma forma que eu nunca havia visto. E antes que eu pudesse reagir, ele me atacou. Eu fiquei paralisada, completamente sem saber o que fazer. Naquele momento, minha mente entrou em choque. O que eu mais temia aconteceu, e não consegui entender como alguém que eu considerava parte da minha família podia fazer algo tão horrível. Quando ele terminou, simplesmente me deixou ali, sem palavras, sem reação, como se nada tivesse acontecido. Eu voltei para casa, com uma sensação de vergonha, tristeza e medo, sem coragem de contar para ninguém. Esse evento me fez mudar completamente. De repente, o campo que antes eu via como meu lugar seguro, cheio de memórias boas da minha infância, se tornou um lugar onde eu sentia medo. Meu tio passou a ser uma sombra na minha vida. Uma sombra que eu evitara a todo custo, mas não sabia como. Depois daquele dia, eu nunca mais fui a mesma. O cafezal, que antes era o lugar onde eu me sentia em paz, agora se tornava um cenário de medo e lembranças que eu queria esquecer. Mas, naquela época, quem ia acreditar em mim? Eu era apenas uma menina. E ele? Um homem respeitado dentro da família. Passei semanas sem conseguir dormir direito. Acordava assustada, com medo de cruzar com ele pelos cantos da casa. Minha mãe notou que eu estava diferente. Perguntava se eu estava doente, se algo tinha acontecido. Mas como eu poderia falar? Eu só abaixava a cabeça e dizia que era cansaço. Meu tio, por outro lado, agia como se nada tivesse acontecido. Ele continuava presente nas colheitas, nos almoços de domingo, falando com todo mundo como sempre fez. Isso me revoltava, mas eu ainda não tinha coragem de contar a verdade. Foi só quando ele tentou se aproximar de mim de novo, semanas depois, que eu finalmente reagi. Ele me encurralou perto do galpão, mas dessa vez eu empurrei ele com toda a força que tinha e corri para dentro de casa, chorando. Minha avó viu meu desespero e me puxou para o canto, perguntando o que estava acontecendo. Foi a primeira vez que eu consegui dizer em voz alta. Ele me machucou. Ela ficou em choque. Ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse tentando entender. Depois me abraçou e disse que eu não estava sozinha. Foi a primeira vez que eu senti que alguém realmente se importava com o que tinha acontecido comigo. Depois que minha avó soube da verdade, ela me segurou firme pelas mãos e disse: "Você não precisa carregar isso sozinha." Mas ao mesmo tempo eu via nos olhos dela um medo, como se soubesse que aquilo poderia virar uma grande confusão dentro da família. Ela ficou em silêncio por um tempo, respirou fundo e disse que ia resolver. No dia seguinte, vi minha avó chamando minha mãe para conversar atrás da casa. Eu sabia que era sobre mim. O olhar da minha mãe foi assim que minha avó falou o que havia acontecido. Vi o corpo dela estremecer, as mãos tremendo ao segurar o avental. Meu coração disparou. Será que ela ia acreditar em mim? Ou será que, como tantas outras mães, ia duvidar? Ela entrou em casa com pressa, me chamou e pediu que eu contasse exatamente o que aconteceu. Eu contei, entre soluços e medo. E pela primeira vez,
Vi minha mãe chorar de raiva, mas a raiva dela não era contra mim, era contra ele. Sem hesitar, ela saiu de casa e foi direto até a casa do meu tio. Eu nunca tinha visto minha mãe daquele jeito. Ela gritou com ele na frente de todo mundo, chamou ele de monstro. Exigiu que ele nunca mais chegasse perto de mim. Meu tio, no começo, tentou negar. Tentou dizer que eu estava inventando. Mas minha mãe não recuou. Ela ameaçou contar para todos na cidade. Denunciar ele para as autoridades. Foi a primeira vez que eu vi um homem daquele tamanho se encolher de medo. Meu avô, ao saber de tudo, expulsou ele da fazenda. Disse que ele não era mais bem-vindo ali, que nunca mais queria olhar na cara dele. Mas, apesar disso, ninguém quis levar o caso adiante na justiça. Naquela época, denunciar um membro da família era algo que poucos tinham coragem de fazer. Minha mãe queria, mas minha avó pediu que deixássemos ele ir embora e nunca mais voltar. No fundo, todos queriam enterrar aquele assunto e seguir em frente. Mas para mim não era tão simples assim. Mesmo com meu tio longe, o medo continuava dentro de mim. Eu sabia que ele não voltaria, mas, por algum motivo, a sensação de estar sempre sendo observada não me deixava. Nos primeiros meses depois que tudo aconteceu, eu evitava sair sozinha para o cafezal. Se eu escutasse passos atrás de mim, meu coração disparava. Qualquer homem que se aproximava demais me deixava nervosa. Minha mãe tentava me proteger ao máximo. Sempre perguntava onde eu estava, com quem, e evitava que eu ficasse muito tempo sozinha. Mas mesmo com o apoio dela, eu sentia que uma parte de mim tinha ficado naquele dia, naquele campo, naquela lembrança. Com o tempo, percebi que ninguém mais falava no assunto. Era como se nunca tivesse acontecido. Meu avô voltou a se concentrar no trabalho. Minha avó voltou a contar suas histórias como se nada tivesse abalado nossa família. A cidade seguiu em frente e eu também tive que seguir. Mas a dor não some só porque o tempo passa. Foi só quando eu completei 20 anos que tomei a decisão de sair dali. Não porque eu não amava minha família ou minha terra, mas porque eu precisava me afastar daquela sombra. Fui para a cidade vizinha, arrumei um trabalho simples em uma venda e lá comecei a reconstruir quem eu era. Pela primeira vez, me senti dona do meu próprio destino. Ainda assim, o café nunca saiu de mim. Sempre que sentia o cheiro do grão torrado, lembrava da minha infância, dos dias bons antes de tudo desmoronar. Mas, ao mesmo tempo, aprendi que minha história não era só dor. Eu sobrevivi. Eu renasci. E, acima de tudo, eu aprendi que nenhuma ferida, por mais profunda que seja, define quem a gente é para sempre. Sair da fazenda foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, mas eu sabia que precisava seguir em frente. Fui morar na cidade vizinha, numa pensão simples, dividindo um quarto com outras moças que também vieram do interior para trabalhar. No começo, eu estranhava o barulho da cidade, as ruas cheias, o movimento sem parar. Mas, ao mesmo tempo, aquilo me dava a sensação de que eu podia ser invisível, que ninguém ali sabia do meu passado. Comecei a trabalhar em uma venda, ajudando no balcão e aprendendo a lidar com dinheiro, clientes e tudo que era novidade para mim. Um senhor chamado Seu Nestor me tratava como uma filha. Ele percebia que eu era quieta e não fazia muitas perguntas sobre minha vida, o que me deixava confortável. Mas, com o tempo, eu comecei a me abrir. Foi ali que conheci Joaquim. Ele era entregador da venda e sempre vinha puxar conversa. No começo, eu evitava, tinha medo de confiar nos homens de novo, mas ele era paciente, respeitava meu silêncio e nunca insistia quando eu recuava. Aos poucos, fui me permitindo gostar da presença dele. Um dia, depois de alguns meses, ele me convidou para dar uma volta na pracinha da cidade. Meu coração acelerou. Não pelo convite, mas pelo medo que ainda me perseguia. Aceitei, mas passei o passeio inteiro com um nó na garganta. Quando ele percebeu que eu estava desconfortável, apenas sorriu e disse: "Tá tudo bem, Maria. Eu espero o tempo que for." Foi naquele momento que eu percebi que talvez, só talvez, eu ainda pudesse confiar em alguém. Os meses foram passando e eu fui me acostumando com a presença do Joaquim. Ele não era insistente, não fazia perguntas demais, apenas estava ali, do jeito dele. Isso me dava uma sensação estranha de segurança, algo que eu não sentia há muito tempo. Aos poucos, começamos a nos encontrar com mais frequência. Primeiro,
Eram conversas rápidas na venda. Depois, caminhadas no fim da tarde. Um dia, ele me levou até um mirante no alto da cidade e disse: "Se um dia você quiser me contar o que te machuca tanto, eu vou estar aqui para ouvir. Mas se não quiser, fico aqui do seu lado." Eu quis chorar, mas segurei. Não sabia como contar. Não sabia se conseguiria dizer aquelas palavras em voz alta, mas naquele momento, pela primeira vez, senti que talvez o passado não precisasse me definir para sempre. Foi um processo lento, mas aprendi a confiar nele. O toque leve no meu braço já não me fazia encolher. O sorriso dele já não me dava medo. Eu me permiti sentir carinho e amor, algo que eu achava que nunca mais sentiria. Depois de um tempo, finalmente contei minha história. Joaquim ouviu tudo em silêncio, sem me interromper. Quando terminei, ele segurou minhas mãos e disse: "Você é mais forte do que imagina, Maria. E eu quero estar aqui, com você, pro que precisar." Meu avô, ao saber de tudo, expulsou ele da fazenda. Disse que ele não era mais bem-vindo ali, que nunca mais queria olhar na cara dele. Mas, apesar disso, ninguém quis levar o caso adiante na justiça. Naquela época, denunciar um membro da família era algo que poucos tinham coragem de fazer. Minha mãe queria, mas minha avó pediu que deixássemos ele ir embora e nunca mais voltar. No fundo, todos queriam enterrar aquele assunto e seguir em frente. Mas para mim não era tão simples assim. Mesmo com meu tio longe, o medo continuava dentro de mim. Eu sabia que ele não voltaria, mas, por algum motivo, a sensação de estar sempre sendo observada não me deixava. Nos primeiros meses depois que tudo aconteceu, eu evitava sair sozinha para o cafezal. Se eu escutasse passos atrás de mim, meu coração disparava. Qualquer homem que se aproximava demais me deixava nervosa. Minha mãe tentava me proteger ao máximo. Sempre perguntava onde eu estava, com quem, e evitava que eu ficasse muito tempo sozinha. Mas mesmo com o apoio dela, eu sentia que uma parte de mim tinha ficado naquele dia, naquele campo, naquela lembrança. Com o tempo, percebi que ninguém mais falava no assunto. Era como se nunca tivesse acontecido. Meu avô voltou a se concentrar no trabalho. Minha avó voltou a contar suas histórias como se nada tivesse abalado nossa família. A cidade seguiu em frente e eu também tive que seguir. Mas a dor não some só porque o tempo passa. Foi só quando eu completei 20 anos que tomei a decisão de sair dali. Não porque eu não amava minha família ou minha terra, mas porque eu precisava me afastar daquela sombra. Fui para a cidade vizinha, arrumei um trabalho simples em uma venda e lá comecei a reconstruir quem eu era. Pela primeira vez, me senti dona do meu próprio destino. Ainda assim, o café nunca saiu de mim. Sempre que sentia o cheiro do grão torrado, lembrava da minha infância, dos dias bons antes de tudo desmoronar. Mas, ao mesmo tempo, aprendi que minha história não era só dor. Eu sobrevivi. Eu renasci. E, acima de tudo, eu aprendi que nenhuma ferida, por mais profunda que seja, define quem a gente é para sempre. Sair da fazenda foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, mas eu sabia que precisava seguir em frente. Fui morar na cidade vizinha, numa pensão simples, dividindo um quarto com outras moças que também vieram do interior para trabalhar. No começo, eu estranhava o barulho da cidade. As ruas cheias, o movimento sem parar. Mas, ao mesmo tempo, aquilo me dava a sensação de que eu podia ser invisível, que ninguém ali sabia do meu passado. Comecei a trabalhar em uma venda, ajudando no balcão e aprendendo a lidar com dinheiro, clientes e tudo que era novidade para mim. Um senhor chamado Seu Nestor me tratava como uma filha. Ele percebia que eu era quieta e não fazia muitas perguntas sobre minha vida, o que me deixava confortável. Mas, com o tempo, eu comecei a me abrir. Foi ali que conheci Joaquim. Ele era entregador da venda e sempre vinha puxar conversa. No começo, eu evitava, tinha medo de confiar nos homens de novo, mas ele era paciente, respeitava meu silêncio e nunca insistia quando eu recuava. Aos poucos, fui me permitindo gostar da presença dele. Um dia, depois de alguns meses, ele me convidou para dar uma volta na pracinha da cidade. Meu coração acelerou. Não pelo convite, mas pelo medo que ainda me perseguia. Aceitei, mas passei o passeio inteiro com um nó na garganta. Quando ele percebeu que eu estava desconfortável, apenas sorriu e disse: "Tá tudo bem, Maria. Eu espero o tempo que for."
Foi naquele momento que eu percebi que talvez, só talvez, eu ainda pudesse confiar em alguém. Os meses foram passando e eu fui me acostumando com a presença do Joaquim. Ele não era insistente, não fazia perguntas demais, apenas estava ali, do jeito dele. Isso me dava uma sensação estranha de segurança, algo que eu não sentia há muito tempo. Aos poucos, começamos a nos encontrar com mais frequência. Primeiro, eram conversas rápidas na venda. Depois, caminhadas no fim da tarde. Um dia, ele me levou até o mirante no alto da cidade e disse: "Se um dia você quiser me contar o que te machuca tanto, eu vou estar aqui para ouvir. Mas se não quiser, fico aqui do seu lado." Eu quis chorar, mas segurei. Não sabia como contar. Não sabia se conseguiria dizer aquelas palavras em voz alta, mas naquele momento, pela primeira vez, senti que talvez o passado não precisasse me definir para sempre. Foi um processo lento, mas aprendi a confiar nele. O toque leve no meu braço já não me fazia encolher. O sorriso dele já não me dava medo. Eu me permiti sentir carinho e amor, algo que eu achava que nunca mais sentiria. Depois de um tempo, finalmente contei minha história. Joaquim ouviu tudo em silêncio, sem me interromper. Quando terminei, ele segurou minhas mãos e disse: "Você é mais forte do que imagina, Maria. E eu quero estar aqui, com você, pro que precisar." Com o tempo, Joaquim e eu começamos a ir com mais frequência até a fazenda para ajudar meus pais no cafezal. Era algo que para mim tinha um significado profundo. Afinal, aquele cafezal sempre representou minha infância, minha dor, e agora estava se transformando em um símbolo de reconstrução, de novas oportunidades. Meu pai, agora mais aberto, sugeriu que Joaquim e eu ajudássemos na colheita, já que o trabalho estava pesado e ele não tinha mais a mesma disposição de antes. Eu fiquei um pouco receosa, mas Joaquim, com seu jeito calmo e determinado, logo me incentivou. "Vamos, Maria. Juntos conseguimos." E foi isso que fizemos. Começamos a trabalhar lado a lado com meus pais, debaixo do sol forte, entre os cafieiros que se estendiam até onde a vista alcançava. Joaquim aprendeu rapidamente o ritmo da colheita e logo se tornou indispensável. Meu pai gostava da forma como ele tratava as plantas, como cuidava do solo. Ele tinha o toque certo. E isso fez com que meu pai visse nele uma verdadeira parceria. Eu, por outro lado, me sentia feliz por ver Joaquim ali, ao meu lado, com o mesmo amor pela terra que eu sempre tive, mas com um olhar renovado, como quem queria, de fato, fazer parte da história daquele cafezal. Ele me ajudava a carregar os cestos, a separar os grãos e a fazer tudo de forma cuidadosa. Sentia que, com ele, eu podia recomeçar, tanto no campo quanto em minha vida. A cada dia que passava, a fazenda parecia se tornar mais nossa, mais de todos nós. Eu e Joaquim começamos a construir nossa vida com os meus pais, sem pressa, sem pressões. O cafezal, que antes me trazia tantas lembranças de dor, agora estava se tornando um local de paz. Eu tinha a sensação de que, ao trabalhar ali, eu estava curando passo a passo a minha alma. E quando olhava para o meu marido ao meu lado, sabia que junto dele eu era capaz de transformar qualquer dificuldade em algo novo e cheio de esperança. E foi assim que, aos poucos, fomos retomando o controle da nossa história, não só com o trabalho, mas com o cuidado e a união que nos acompanhavam. Joaquim, meu companheiro, me mostrou que mesmo nas dificuldades, o amor e o esforço conjunto podem criar algo duradouro e belo. O tempo foi passando e, com ele, a sensação de que estávamos realmente criando raízes naquela terra. Joaquim e eu nos tornamos uma verdadeira equipe, trabalhando lado a lado, dia após dia. O cafezal estava prosperando e nossa vida, que antes parecia tão incerta, agora estava se moldando de forma sólida, com um futuro promissor à vista. Meus pais começaram a envelhecer e a colheita foi ficando mais difícil para eles. Então foi natural que o trabalho se tornasse cada vez mais nosso. Joaquim se mostrava incansável. Ele amava estar no campo, assim como eu. E juntos, sentíamos que a nossa união se refletia também na produtividade dos cafieiros. A terra estava nos dando algo de volta, e a cada safra sentíamos que nossa vida estava, aos poucos, se equilibrando.
No entanto, o mais importante não era o que a terra nos dava, mas o que nós estávamos construindo juntos. As tardes no campo, quando o sol começava a se pôr, eram momentos de silêncio compartilhado, em que eu olhava para Joaquim e sentia que ao meu lado estava a pessoa que, apesar de tudo, me fez acreditar de novo no futuro. Eu via a força dele e me sentia inspirada a seguir em frente, sem mais olhar para trás. Nosso café se tornou mais reconhecido na região e, com isso, a fazenda também cresceu. Muitos vinham até nós para comprar nossos grãos e começamos a ganhar mais destaque, o que nos permitiu até mesmo ajudar outros pequenos produtores da região. Joaquim sempre foi generoso com seus conhecimentos. Ele sabia como melhorar o cultivo e sempre dava dicas e ajuda para quem precisava. Além disso, nossa casa, que no início era pequena e simples, começou a se expandir aos poucos. Juntos, transformamos nosso lar em um lugar de acolhimento e prosperidade, não apenas para nós, mas também para quem precisasse de apoio. A fazenda passou a ser não apenas o lugar onde trabalhávamos, mas um símbolo do nosso recomeço e da nossa capacidade de, mesmo após tantas dificuldades, levantar e seguir em frente. Hoje, quando olho para nossa vida, vejo tudo o que conseguimos conquistar. O cafezal floresceu e, com ele, nossa família. E o mais bonito de tudo é que, apesar de todos os obstáculos, nunca nos faltou amor, parceria e força para seguir juntos, fazendo da nossa terra um lugar de frutos não apenas de café, mas de união. Nossa história de superação e amor não é única. Todos nós temos nossos desafios, nossas lutas e muitas vezes precisamos de uma mão amiga para nos ajudar a seguir em frente. Eu e Joaquim encontramos força um no outro e no amor que temos pela vida. Agora, quero saber de você. O que te inspira a continuar, mesmo diante das dificuldades? Se você se sentiu tocado por essa história ou encontrou algo que ressoou com a sua própria jornada, deixe um comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber de onde você está assistindo e como está enfrentando os seus próprios desafios. E, claro, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Vamos seguir juntos, pois a nossa força está na união e no apoio que podemos oferecer uns aos outros. Obrigada por me acompanhar até aqui e até a próxima!